Olha eu aqui de novo, o professor Adenilson Santana, dando continuidade à nossa última aula de projeto de vida, né? No caso, não a última aula porque estamos encerrando, mas a última aula, que foi a aula anterior, onde eu terminei fazendo uma pergunta na qual eu dei até um tempo, né, para vocês responderem. Tô vendo aqui, olha só, interessante, hein? Muito interessante. Tô dando uma olhada aqui no chat, né? Como eu havia dito, nessa aula aqui eu vou revelar, né, a resposta da pergunta anterior, mas já fico contente aí com a participação de vocês aqui nessa nossa aula de projeto de vida. Vou compartilhar aqui novamente a minha tela com você. E a pergunta que estava sendo feita na última aula era: por que Sócrates foi considerado o homem mais sábio do seu tempo? Sócrates? Sim, Sócrates. Olha só, lembra que eu estava falando a respeito da questão do oráculo de Delfos, né? O que estava escrito mesmo lá no oráculo de Delfos? Alguém pode escrever para mim aqui no chat o que estava escrito lá no oráculo de Delfos? Eu estou acompanhando aqui o chat, aqui estou acompanhando quem está aqui comigo. Quem lembra o que estava escrito lá no oráculo de Delfos? Bom, para quem não lembra, refrescando a memória aqui, né? Falei do Sun Tzu, falei de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecer a si, né? Então, por que que Sócrates foi considerado o homem mais sábio do seu tempo? Nós iremos descobrir isso em uma das obras de Platão, né? Olha só, essa questão, né, de projeto de vida, né, unindo essa questão filosófica, eu acho de uma forma de suma importância, por quê? Porque na filosofia eram dessas coisas que eram buscadas, né? Essa questão de se encontrar, de se conhecer, de encontrar o seu lugar no mundo, né? Já que o homem ele olhava para a natureza, ele conseguia ver que todas as coisas tinham seu lugar ali, né? Fazendo com que o mundo funcionasse como uma engrenagem perfeita, né? No caso, uma árvore crescia, daqui a pouco ela dava um fruto, aí aquele fruto dentro dele tinha uma semente, dentro daquela semente tinha uma outra árvore em potência, né? Porque no caso, o potencial de se tornar uma outra, no caso de uma maçã, lá na semente de maçã tem uma potência de uma próxima macieira, né? Se eu plantar num terreno, né, fértil, com certeza vai nascer uma outra macieira no qual eu vou regar e ela vai ter todo esse ciclo, né? Onde eu tenho uma macieira, ela vai me dar maçã, aquela maçã vai me dar semente, aquela semente pode germinar uma outra árvore, ou seja, tem um ciclo, né? Tem um padrão. Toda macieira vai me dar maçã, todo abacateiro vai me dar abacate, né? A chuva, né? No caso, aquela água que cai evapora, depois chove novamente, rega as plantas. Nós temos aí o ciclo da água. Nós começamos a olhar os animais, o comportamento deles e começamos a perceber que tudo na natureza age de alguma forma a se encaixar e fazer com que as coisas se perpetuem, né? Aí o único ser que nós olhamos nesse meio e acabamos, né, entrando meio que num estágio de confusão é o próprio ser humano, que a gente começa a pensar, né? E eu? O que que eu vim fazer aqui? Né? O que que eu tô fazendo aqui? Por quê? Por que eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou, né? No caso, uma semente de maçã, será que ela vai pensar nessas questões? Acredito que a semente de maçã, ela não vai pensar sobre isso, né? Então, agora o ser humano, não, ele vai ter algo do qual refletir. Como nós temos uma vida assim versátil, né, por assim dizer, nós podemos escolher qual caminho nós queremos trilhar da nossa vida, fica difícil, né? Porque no caso, um martelo, ele existe para martelar, né? E se de repente um martelo ele quer começar a arrancar prego, né? Ele falou: agora eu não quero mais ser martelo, eu quero, a partir de hoje, eu quero começar a arrancar pregos. Será que esse martelo ele vai se encontrar nessa existência? Se ele nasceu para ser martelo? O máximo que o martelo pode fazer, ele pode martelar coisas
e arrancar coisas, né? Uma com a parte da cabeça do martelo e outra com a parte traseira do martelo, né? Remover coisas, né? Ou algum outro tipo de adaptação. Mas qual que é a função oficial, né? No caso do martelo? Seria martelar, né? Então, se de repente um martelo encontra um problema na vida dele, o martelo vai acreditar que aquele problema é um prego, porque se ele nasceu para martelar, ele vai encontrar todas as situações do cotidiano dele como um prego, né? E os animais, se você olhar, você vai ver que eles têm um padrão de comportamento. E nós? Viemos aqui para fazer o quê? Olha só que legal. Por isso que o projeto de vida, se nós pegarmos essa questão embasada em questões filosóficas, fica muito mais fácil de nós percebermos qual é o caminho que nós estamos tomando da nossa vida, qual é a questão. E justamente essa questão do conhece-te a ti mesmo. Porque sabendo quem somos nós sabemos do que nós somos feitos. Nós sabemos qual é a nossa relação, né, nesse universo, nessa manutenção. Nós somos, de repente, né, se você for juntar tudo, cada coisinha representa uma parte, né? Segundo toda essa filosofia, no caso que nós estamos falando agora, né? Tanto da questão de Platão quanto de Aristóteles, né? Mais numa visão aristotélica nesse momento, né? Mas como nós estamos falando da questão do conhece-te a ti mesmo, né? Que no caso de Sócrates, né, e Platão, que gostaram muito de bater em cima dessa tecla, então unindo aos dois, né, pegando a questão aristotélica de encontrar o nosso espaço, né? Então, eu vim aqui para fazer o quê, né? Já bem lá na filosofia antiga. E agora, no projeto de vida, nós podemos utilizar essa reflexão da mesma forma. E eu vim aqui para fazer o quê? Se você for pensar no padrão de vida do ser humano, você vai ver que ele é meio que cíclico. Mas será que esse ciclo de vida do ser humano é uma coisa que traz felicidade, que faz sentido, que dá razão aos dias dessa pessoa? Que nem hoje você está aqui assistindo essa aula aqui de projeto de vida como estudante. Mas antes de ser estudante, de repente você estava numa creche. Um pouquinho antes disso, você era um bebê que estava lá, os seus familiares cuidando de você. E antes disso, né, na barriga da sua mãe. E antes disso, como um projeto, né? Como a mesma questão daquela semente da fruta, né? Alguma coisa de potência, né? Alguém que poderia vir à existência. Aí, no caso, você chegou aqui, aí você chega e fala, e agora? Você vai ter como referencial o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, o seu professor, os seus colegas. Mas será que esses referenciais que eu tenho é o que eu quero para minha vida? Ou se é o que eu quero, mas é realmente o que eu vim para fazer? Ou entro naquela mesma questão do martelo, que ele veio para martelar, mas agora ele quer parafusar? Por isso é justamente importante essa relação do conhece-te a ti mesmo, porque eu me conhecendo, eu vou saber muito melhor qual que é o caminho que eu devo seguir. Ou seja, se eu cheguei aqui nessa existência e tenho noção do que eu devo fazer, eu sei onde me encontrar, eu sei para que rumos eu posso colocar a minha vida. Mas como o ser humano pode fazer tantas coisas, aí é onde entra a maior dificuldade. E aí é onde a filosofia vem nos auxiliar e vem nos ajudar, né? Então, com isso, vamos dar continuidade aqui no slide. Parei um pouquinho para você refletir aqui junto comigo, né? Enquanto isso, você pensar, né? Por quê, né? Olha só, até as imagens, né? Dos antigos filósofos, né? Retratado dessa forma, assim, sentado, meio que refletindo, pensando, né? Né? Conjecturando acerca de coisas da vida, né? Matutando, muita coisa bacana deve ter passado ali pela cabeça deles, porque aquilo que eles conseguiram refletir hoje serve de base para nós e hoje nós estamos utilizando disso para moldar o nosso projeto de vida. Olha que coisa bacana. E aí, em meio a tudo isso, em tantas reflexões, Sócrates vai dizer uma coisa: só sei que nada sei. Aí agora eu quero perguntar para você aí que está assistindo aqui comigo essa aula. Sócrates ele diz que só sabe que nada sabe, né? E aí no caso nós
Nós tínhamos a convicção que Sócrates foi considerado o homem mais sábio de sua época, porque ele era uma pessoa que buscava a verdade, né? Que queria ter conhecimento constante, né? E aí? Ele tinha consciência da sua ignorância, então por isso ele buscava bastante. Lembra que eu falei um pouquinho anteriormente na questão do oráculo de Delfos, que ele falava lá, conhece-te a ti mesmo? Justamente essa era uma das coisas que mais foram encontradas em Sócrates, ou seja, uma pessoa que tinha realmente ciência da sua ignorância. E foi por esse motivo que ele foi considerado o mais sábio de sua época. Não é porque ele se considerava o sabichão, aquele cara que sabia tudo. Pelo contrário, ele só sabia que nada sabia. E aí, quando chegaram lá no oráculo de Delfos, isso daí, no caso, relato da Apologia de Sócrates, né, o livro de Platão, que você pode buscar aí, e eu recomendo que todos vocês leiam, né, no caso, foi perguntado, e aí, quem é o homem mais inteligente, né? E a resposta veio que o homem era Sócrates. E aí, quando isso foi relatado para Sócrates, ele ficou abismado. Ele falou: como assim? Eu? O mais sábio? Não, alguma coisa deve ter dado errado, né? Então, se todo mundo tá indo lá buscar o oráculo de Delfos para ter respostas, né, assertivas de coisas e tá dizendo que eu sou um cara mais sábio, não, eles estão enganados, alguma coisa tá errada. E para provar que eles estão errados, eu vou, né, entrar, né, em conversa com as pessoas que são consideradas mais sábias, né? No caso, na opinião de Sócrates, né? Quem ele considerava mais sábio naquela época, ali entre os viventes? Era fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, ele falou: vou provar que o oráculo de Delfos está errado. Vou conversar com uma pessoa ali. Olha, fulano, e aí, o que você tá fazendo da vida? Ah, eu vou, de repente, ali dar um discurso sobre a beleza, né? Porque é maravilhoso a beleza e tal. Eu tô conjecturando aqui só para ilustrar aqui um pouquinho do discurso. Aí Sócrates vai falar: legal, né? Mas o que é a beleza? Aí o camarada vai lá e fala: ah, beleza é uma mulher bela, né? Aí fala: ah, então, e uma deusa? Ah, aí comparada a essa mulher, uma deusa, fica, né? Não, mas então quer dizer que a beleza então já não é mais bela comparada a Deus? Tá bom. Então, se essa moça morrer, morre a beleza? Aí ele, é, não. Fala, então, como que eu posso dizer que uma coisa é se daqui a pouco essa coisa vai estar aqui, daqui a pouco não vai estar? Se eu comparo ela com uma coisa e daqui a pouco eu comparo com outra, ela já deixa de ser aquela coisa. Ou uma coisa é, ou aquela coisa não é. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eita, nossa, já deu um nó na minha cabeça, professor. Falou agora que, né, que bom que você vai poder voltar e assistir aí quantas vezes você quiser esta aula de hoje. Mas só para ilustrar, o que Sócrates estava começando a entender a respeito do que foi falado sobre ele? É que ele sabia que nada sabia. E aqueles que ele considerava mais sábios eram os que achava que sabia, só que não sabiam que eles não sabiam. Ou seja, Sócrates ele tinha ciência da sua ignorância. Já aqueles outros ditos sábios, eles não sabiam que não sabiam e achavam que sabiam alguma coisa. E muitos deles ainda, né, se tornaram os professores daquela época, né, no qual Sócrates vai bater muito de frente com eles, né, porque ele fala: se esses camaradas acham que sabem alguma coisa e que na verdade não sabem nada, e até esse nada eles estão ensinando e ainda cobrando, não, isso daí é um absurdo. Então, assim, Sócrates ele começou a buscar essa questão da verdade. Então, por isso ele foi considerado o homem mais sábio do seu tempo. Por quê?
ele sabia que não sabia, ele sabia que era um homem limitado. E às vezes quando você pega um livro, aí você aprende sobre aquele assunto, aí daqui a pouco você tá vendo um vídeo, aí você fala, caramba, ainda tem tanta coisa assim sobre esse assunto, aí daqui a pouco você aprende mais coisas sobre aquele assunto e você vê que é uma coisa assim que não para, né? Que nem no caso, ou quem se forma em TI hoje, ou quem tá fazendo medicina. É uma atividade de constante estudo. No caso, hoje a pessoa se forma médica. Aí depois que a pessoa se forma médica, nossa, 8 anos estudando ou até mais, né? Para poder adquirir aquele conhecimento. E depois que a pessoa se formou, agora é hora de buscar a sua especialização. Nossa, se formei em medicina, só que agora da área da medicina eu vou me especializar em olho, vou me tornar oftalmo, eu vou me especializar no sistema digestivo, né, o sistema endócrino, vou ser um endocrinologista, ou então vou me especializar em osso, eu vou ser um ortopedista. Olha só que coisa. E tem algum médico que conheça o corpo inteiro assim? Né? Hoje nós chamamos ele de clínico geral. Mas será que o clínico geral, por conhecer geral, ele tem o mesmo conhecimento que todos os profissionais especializados juntos? Não, né? Então, quanto mais nós sabemos que tem muito a se aprender. E quando se sabe que tem muito a se aprender, nós sabemos que aquilo que a gente sabe é bem pouco comparado a tudo aquilo que nós precisamos aprender. Mas será que eu preciso aprender tudo? Será que eu preciso saber de tudo? Talvez você precise aprender aquilo que é necessário para fazer aquilo que você veio fazer, né? Você, se no caso eu fosse comparar você com uma semente, como no caso nós falamos da questão da maçã, você seria uma semente do quê? Os frutos que você vai dar é o que realmente vai mostrar o que você veio aqui para fazer. Né? Então, quando nós falamos em projeto de vida, nós não estamos falando somente em questão de profissão. Nós estamos falando de uma questão de vida, né? Saber qual é os rumos que nós iremos dar para a nossa vida, para qual lado nós iremos verter a nossa vida. Será que é esse o caminho que nós estávamos indo? Será que era o que eu pensava? Então, só do caso de refletir, né? Como nessa pose, né? Sentada aí, com a mão no queixo, né? É justamente isso. Se eu sei que eu nada sei, eu não me exalto, não fico como aquela pessoa que acha que sabe tudo. E o que acontece? O problema de nós acharmos que nós sabemos tudo nos engessa. Sabe por quê? Que nem no caso, vamos supor que eu tô falando aqui com você aqui nessa aula aqui, né? Aí, mas isso aí que o professor tá falando, eu já aprendi numa aula, eu já vi isso em tal lugar. Assim, aí o que acontece com o seu entendimento? Você fecha o seu entendimento. E aí quanto mais eu falo, menos você acaba prestando atenção. Por quê? Você já sabe, tudo aquilo que ele for falar eu já sei. Aí o que acontece? Eu não aprendo, eu paro de aprender. Quando eu acho que eu já sei, eu me estagno no conhecimento. É igual, o médico acabou de se formar agora em medicina. Um médico que se formou em medicina, hoje nós estamos no ano de 2022, mas um médico que se formou em medicina em 1950 conhece as mesmas coisas que um médico que se formou agora em 2022? Com certeza o que se formou agora em 2022 pode ter visto muita coisa que foi falada lá atrás, e aquele que teve conhecimento da medicina lá atrás não teria a mínima ideia do que hoje de repente é feito na questão da medicina. E os médicos de hoje talvez não saibam, né, daqui a 50 anos como é que vai estar a medicina, ou seja, ele não tem um conhecimento de como vai estar essa situação daqui a 50 anos. Então se agora ele falar, eu já sei, me formei, sou médico, né, sou experiente, sei de tudo. Será que essa pessoa vai continuar aprendendo? Não, ela vai fechar o entendimento dela para continuar aprendendo. Então, quando eu falo só sei que nada sei, significa que eu estou numa constante busca. Aí, de repente, eu tenho ali uma certa tendência, não, eu acho que as coisas, né, são de determinada forma. Mas, de repente, eu vejo alguém que me diz alguma coisa ou que agrega mais aquilo que eu já sei, ou que de repente, eu tava achando que era de tal forma, mas eu reconheço que da forma como está sendo explicado aqui, talvez por aquele caminho que eu tava achando que era o certo, não é assim.
Isso acontece com uma pessoa que tem a humildade de falar, eu não sei todas as coisas. É basicamente isso que o Sócrates estava dizendo. Eu só sei que nada sei. Ou seja, eu estou descobrindo. E aí era que era questionado para ele, né? Então quando ele ia lá e questionava lá o rapaz, beleza, tá bom. Quer dizer que se morrer uma pessoa, morre a beleza junto com ela? Não, não morre. Ah, então o que que é, Sócrates? A beleza? Eu não não sei, também estou buscando. E aí, como é que fica a situação? Me ajuda a descobrir também. Nós estamos aqui nessa constante busca. E aí, quanto mais nós buscamos, mais perto nós estamos do nosso objetivo, mais nós crescemos o nosso entendimento. Então, de repente, né, voltando naquela questão cíclica, né, aí depois de criança, você foi lá, um jovenzinho que talvez ficou na creche, aí quando você era pequeno, você desejava certas coisas, né? E aí você cresceu um pouquinho mais, você foi para a escola. Aí hoje o seu desejo é determinadas outras coisas. Aí agora que tá meio que já nos anos finais, a pessoa já quer, sei lá, um namorado, uma namorada, quer conhecer alguém bacana, quer ter um carro, uma casa, um apartamento, aí vamos supor. Aí a pessoa fala, ah, mas primeiro, né, vou conhecer alguém. Aí a pessoa conhece alguém, começa a namorar, noiva, aí casa. Depois que a pessoa casa, ela quer o quê? Uma casa. E depois que essa pessoa tem uma casa, ela fala, ah, não, vamos ter uns filhos, vamos ter um carro, ou então vamos fazer uma faculdade. Aí beleza. Essa pessoa vai lá, tem um filho. E aí o que acontece com esse filho? A mesma coisa. Ele cresce, fica na creche, depois da creche, vai para pré-escola, depois aquilo que ele aprende na escola, e depois começa a ter. Percebeu que acaba tendo esse ciclo também na vida do ser humano? Mas será que nós estamos aqui só para isso? Para fazermos as mesmas coisas? Será que essa pessoa marcou a história dela? Né? Se você voltar aí 3 gerações para trás de você, muitos não lembram quem era o seu bisavô, ou talvez nem quem era o seu avô. Será que nós só entramos na existência assim pra, né, falar que nós existimos e aí, né, legal, arrumei um emprego, né, bacana, né, fui pra escola, né, todo mundo tá lá na escola. Ah, por que que eu tô estudando? Ah, porque eu quero arrumar um emprego legal. É, depois que eu terminar os estudos, eu vou prestar um vestibular, ou então vou entrar para uma faculdade privada, né, que eu vou pagar ali as mensalidades. Depois que eu terminar esse curso, aí eu vou procurar um trabalho. E depois? Ah, vou conhecer alguém. E depois? Ah, nós vamos querer ter um carro, uma casa. Aí você percebeu que todo mundo quer a mesma coisa? E aí, quando nós temos essa habilidade de olhar para dentro de si e refletir realmente o que nós viemos fazer aqui, é que esse ciclo acaba sendo quebrado. E essas pessoas é que acabam marcando o nome delas na história. Porque essas pessoas começam a fazer diferente da maioria. E será que ser diferente da maioria é algo ruim? Para a maioria acaba sendo, por quê? Porque essas pessoas que tomam um rumo diferente acabam sendo criticadas, assim como aconteceu com Sócrates, né? No caso dessa história aqui que eu estou contando para vocês aqui, da apologia de Sócrates, né? No caso, quando Sócrates começou a questionar certas coisas, será que a pessoa que questiona, aquela pessoa que pergunta, ela é bem vista, né? O professor gosta. Não, aluno, perguntem, né? Mas aí, de repente, o aluno começa a perguntar demais, aí o professor fala, ah, não, é aquele ali pergunta demais. Ué, é para perguntar ou não é para perguntar? Aí o aluno fica com aquela interrogação na cabeça. Mas o Sócrates, ele começou a mostrar isso para a juventude, a começar a abrir a mente deles e falar, olha, sua vida não é somente essa rotina, não. Cresce, tem filho, casa, não, tem algo mais aí, né? E de alguma forma essas pessoas começaram a se descobrir. E aí aqueles que mantinham a sociedade em rédeas curtas, né? Que faziam a sociedade ir para onde eles queriam que fosse, fazer aquilo que eles queriam que fosse. Se não fizesse, de repente ele ia lá, fazia alguma coisa que a população ficava com medo, daqui a pouco corria todo mundo para algum canto e fazia tudo da forma como eles queriam. Sócrates começou a fazer as pessoas olharem para dentro de si e refletir um pouco mais, né? E isso, né, no caso, veio, né, a sentença de Sócrates, né? Foi acusado de perverter a juventude. Só que aí, no caso, ele foi levado a tribunal e o que poderia ser como final desse julgamento seria a morte.
E para Sócrates, essa foi uma coisa que pesou muito, porque ele era uma pessoa que tinha um compromisso com a verdade, porque ele conhecia os seus valores. E sobre isso nós iremos ainda falar um pouco mais à frente, essa questão de valores, né? E aí, né, não, muitas pessoas conheciam Sócrates, ele era um cara, né, bem conhecido ali na sua região, falar, pô, cara, se eu ser acusado de ser o cara que, né, foi responsável pela morte de Sócrates, eu acho que não vai ficar muito bem no meu currículo, né? Por mais que muitas pessoas não gostem dele, porque ele critica, porque ele fala de certas coisas, porque ele ensina coisas que fazem com que as pessoas abram a mente e comecem a tomar um rumo diferente para a vida delas, né? Eu não queria ser um cara que tomasse parte nisso. Pô, Sócrates, vamos conversar, né? E chegaram em Sócrates, e aí? E se a gente te exilasse, né? Não, mas eu já. Se não estão me aguentando aqui, se me mandar para outro lugar, não ia ser a mesma coisa? Não, eu prefiro ficar aqui. Não, então vamos fazer o seguinte: não vai ensinar mais em lugar nenhum, vai filosofar nada, vai ficar quietinho. Ah, não, isso eu também não posso fazer, porque eu não posso negar aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu vejo. Bom, então vamos fazer o seguinte: você vai lá e se retrata, né? Fala que tudo o que você estava ensinando era mentira. Falar isso para uma pessoa que conhece os seus valores e tem compromisso com a verdade. Olha só que importante se conhecer. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quais eram as suas convicções. Então, se eu for abrir mão de tudo, ele vai ter que abrir mão de ser ele mesmo. E isso ele não estava disposto a negociar. Ele falou: olha, meu camarada, não dá, não dá. E daí falaram: então, infelizmente, Sócrates, né? Foi levado, o negócio foi levado. Aí ele vai, explica a defesa dele na apologia lá, fala todas as coisas, né? Fala que vai dizer a verdade, explica tudo o que aconteceu até o momento lá do julgamento, né? Porém, aquelas pessoas que estavam ali para julgar ele eram justamente as pessoas que já queriam condenar ele, então já ficou uma situação, né? Basta você ver, né? De quem tá nas mãos de quem está o poder. Então, às vezes, aquelas pessoas que querem fazer a coisa certa, às vezes essas pessoas se sentem com as mãos amarradas e essas pessoas são perseguidas por isso. E aí, você tá disposto? Tá disposta a isso? Se você não se conhecer, eu tenho certeza que não. Aquela pessoa que se conhece, conhece seus valores e as suas convicções, ela vai viver por esses valores. Vamos avançar um pouquinho mais. E aí, chegando, né, ao julgamento, Sócrates foi condenado à morte e condenado a beber o veneno lá chamado de cicuta, né? E aí ele disse uma frase bem famosa antes de partir, né, diante dos seus algozes. Ele disse assim: mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. Ou seja, será que você, por me julgar injustamente, você acha que você vai levar a melhor? E acha que por estar me matando, eu vou sair na pior? Quem será que sabe disso? Ou seja, ele tinha uma convicção muito grande do que ele estava vivendo ali, né? Tanto é que essa imagem, né, no caso, vai falar sobre o julgamento da morte, né, de Sócrates, né? E aí tem você pode ver que tem um rapaz assim, ó, com as mãos nos olhos, meio que chorando, com uma taça na mão, né? E Sócrates, né, apontando para cima, ou seja, né, as coisas do alto, né, a convicção do mundo das ideias, né? Isso daí, com certeza você já deve ter visto em filosofia, se não viu, vai ver ou está vendo. E aí você vê que tem uns que não estão olhando, outros que estão chorando e isso foi o que aconteceu, né? Nos momentos finais dele, né? No caso, foi retratado aqui em uma imagem. Como foi Sócrates antes de beber a cicuta. Ou seja, ele foi até o fim. Tentaram dissuadi-lo de toda forma, mas ele não teve acordo. E ele bebeu o veneno e marcou a história, né? E desde quando não é contada a história de Sócrates? Olha, muitos anos, hein? Muitos anos antes de Cristo, aí nós já temos, né, ciência dessa história de Sócrates. Agora eu pergunto a vocês, e os algozes mesmo de Sócrates, quem foram eles? Difícil dizer, né? Nem mesmo a história sabe se lembrar
a respeito de quem foram eles, quem preparou o veneno, quem era todo aquele júri ali no tribunal. Quem eram eles? É isso que acontece com aquelas pessoas que não vivem seus valores, não vivem das suas convicções, elas são empurradas, né? Se vendem por qualquer coisa, se entregam a qualquer coisa, né? Deixa a vida me levar, vamos ver o que vai dar. E aí acaba, essas pessoas não têm um projeto para a vida delas, né? E quem não tem um projeto para sua vida, pode ter certeza que já tem um projeto prontinho para você. Desde quando você é criança, como eu já falei, já tem um projeto pronto para você. Quando você for para a escola, já tem um projeto pronto para você. Quando você sair dela, já tem um projeto pronto para você. E até mesmo até a sua morte já está traçado esse projeto. Mas aí eu te pergunto, falei que Sócrates tinha os seus valores, né? Você conhece os seus valores? Alguém sabe me dizer o que são valores? O que seriam os valores? Pergunta difícil. Nós iremos, nas próximas aulas, né, aprofundar um pouco mais a respeito dessa questão de valores. Mas agora, falando assim por cima, para fazer com que você tenha um entendimento melhor dessa questão, valores são aquelas coisas que nos autorizam ou nos desautorizam a fazer ou a não fazer determinada coisa. Não sei se ficou claro, mas eu vou usar um exemplo para explicar. Vamos supor que eu tivesse aqui, uma maleta cheia de dinheiro. Não, melhor. Vamos supor que nós estamos numa sala, né? E eu gostaria que você interagisse aí comigo, né? E falasse aí a sua opinião. Nós estamos numa sala onde tem várias pessoas e dentre elas tem uma pessoa que eu sei que vai ser um grande terrorista que vai acabar com parte da humanidade, né? Aquele cara ali vai sair dali, de repente ele vai fazer uma guerra, vai jogar a bomba em um lugar, vai matar um monte de gente. Aí alguém teve contato com você e falou o seguinte: olha, você pode salvar muitas pessoas se você matar essa pessoa aí. Aí eu pergunto a você: você mataria essa pessoa em prol de salvar aquelas muitas outras pessoas que lá na frente essa pessoa iria destruir a vida delas? Se sim, responde aqui no chat para mim. Se não, responde aqui no chat para mim. E se possível, responda também o porquê você faria e o porquê você não faria. Por que você tomaria essa atitude e por que você não tomaria essa atitude? Aí eu te pergunto agora, como nós estamos falando sobre essa questão de valores, é justamente isso. O que me autorizaria a tomar essa atitude de ir lá e acabar com a vida desse camarada aí que eu sei que pode destruir com a vida de muitas pessoas? E o que me desautoriza a falar, não, mesmo sabendo que ele vai maltratar muita gente, eu não faria nada com essa pessoa? São justamente os nossos valores, ou seja, é de alguma forma interna. Não tem coisa que certas pessoas fariam e tem coisa que outras pessoas não fazem nem pagando, né? No caso, vê um cara, né? Ia falar isso, vê um cara com uma maleta de dinheiro, aí pensa na comida que você não comeria de jeito nenhum, né? Às vezes tem aquelas comidas exóticas, assim, que a pessoa fala, nossa, mas como a pessoa pode comer isso, né? Justamente isso. Aí a pessoa vem e te oferece, né? Um prato cheio daquilo. Um copinho cheio de ranho. Credo, né? Já pensou? A pessoa te oferece, aí fala pra você, R$ 1.000. Você fala, credo, eu não, R$ 1.000? Não, não, não. E 2.000? Aí o cara fala, US$ 1.000 então. Aí você, opa, US$ 1.000? Então se eu converter já da questão no real, aí o negócio já começa a ficar interessante. Um copo de ranho, por US$ 1.000? Não sei. O que mais pode melhorar? Ah, não, vou 10.000 euros? Aí o negócio começa a ficar melhor ainda. Você entendeu? Aí a pessoa, não, 20.000 euros. Tá bom, aí a pessoa fala, fechado, cadê o copo, né? Me dê o copo aí, menino. Às vezes a pessoa fala que não, mas se
tivesse ali com o dinheiro na mão, na hora, mostrasse ali pra pessoa, ela fala, então, não, eu aceito sim, né? Aí, como você pode ver também, a questão dos nossos valores, ele tem uma hierarquia. Talvez aquela pessoa não faria aquilo, não feriria os seus valores por R$ 100, por R$ 1.000, US$ 1.000, né? Mas conforme o valor vai aumentando, aí de repente a pessoa fala, mas com esse dinheiro eu poderia fazer depois ali uma limpeza ali do estômago, né? Eu botaria tudo pra fora, eu não preciso tomar só o ranho e digerir, sei lá, vai passar um monte de coisa na cabeça da pessoa. E aí, isso que vai fazer ela autorizar ou se desautorizar, se permitir ou não se permitir fazer aquilo, são os valores que estão por trás. Por isso que Sócrates não quis se vender, né, e ir lá na frente diante de todo mundo, nem pagando com a própria vida. Olha só, para você ver como o valor dele, honestidade, era tão forte, né, que nem que com a vida ele estava disposto a negociar. Olha, cara, mas você vai morrer, né? A única coisa que você precisa fazer é ir lá diante de todo mundo e falar que tudo aquilo que você falou era bobagem, que era mentira e pronto, não vai te acontecer nada. E mesmo assim ele não quis. Por quê? Agora você entendeu por que os valores estão por trás de todas as nossas ações, no qual nós nos permitimos ou nós não permitimos de fazer? Então, tem aquela pessoa, aí por isso que diante da nossa sociedade nós encontramos aquela pessoa que rouba, aquela que não rouba de jeito nenhum, aquela pessoa que é honesta, aquela pessoa que é completamente desonesta. E aí nós passamos a olhar para dentro de nós nesse momento e começamos a refletir: quais são meus valores, né? O que são valores? Agora começou a ficar mais claro nessa situação na minha cabeça. Eu posso colocar aqui alguns exemplos para vocês, né? Você conhece seus valores, né? Aí se eu coloco assim bonitinho, a pessoa já pensa, né? Na questão família, né? Valor, minha família, o meu tesouro. Mas no caso de valores como palavra, temos aqui a questão do respeito, né? Então tem pessoas que por respeitar outras pessoas ou outra pessoa, ela vai tomar determinada ação ou ela não vai tomar determinada ação. Ou seja, o valor está ali para me permitir a fazer ou para me impedir de que eu faça aquilo. Então, quando eu quero fazer alguma coisa e não faço, ou quando eu não gostaria de fazer alguma coisa e faço, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e ver quais são os meus valores. E isso vai estar intrinsecamente atrelado ao seu projeto de vida. Porque se aquilo que você tem por valor não faz parte do seu projeto de vida, de repente algo que você veio para fazer, mas que você vai ter que ferir determinado valor, será que você está disposto a encarar isso, né? Então, assim, tem a questão do valor honestidade, né? Se de repente aquela pessoa ela entra para um cargo, né? Um cargo público, aí essa pessoa tem um valor muito forte honestidade. Aí as pessoas falam, olha, mas se você ganhar determinada posição, você vai ter que mentir. E aí a pessoa vai fazer o quê? Se ela tem um valor honestidade muito forte e ela entrar para aquela posição e começar a mentir, será que aquela pessoa vai ser feliz? Será que aquela pessoa ela vai conseguir se sentir realizada? Ó, o outro valor aqui, humildade, ética, honestidade, que é o que nós estávamos falando aqui, senso de justiça, empatia. Esses são alguns dos valores, né, que eu ia citar aqui para você. Você entendeu como é importante nós nos conhecermos e conhecermos os nossos valores para saber que rumo traçar da nossa vida? Então, se eu sei que o meu valor é forte de honestidade, eu não vou me envolver numa situação de um tipo de emprego ou de projeto de vida no qual eu tenha que ficar enganando as pessoas. Porque por mais que aquilo me dê bastante dinheiro, isso vai me fazer realmente feliz? Isso vai ser realmente valoroso para mim?
Você conhece os seus valores? Isso que nós estamos trabalhando agora já estava como tarefa na última aula, lembra? Trabalhar aquelas coisas, né? Já falamos sobre isso anterior. Você entendeu que com cada degrau que nós vamos construindo, nós vamos avançando um pouquinho mais em nos conhecer, e quando nós avançamos um pouquinho mais em nos conhecer, nós começamos a olhar ao nosso redor, começamos a olhar para dentro de nós e tentar ali meio que eu acho que nessa situação então eu não me encaixo, porque o meu valor, eu não sou humilde. Ou de repente aquela pessoa tem um valor muito forte, humildade. Será que aquela pessoa se encaixa e a humildade é desvalorizada, onde a humildade é desprezada? Será? Eu sou uma pessoa que tem muita empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro, né? Que nem no caso, eu tô dando uma aula aqui da mesma forma que eu gostaria de ter essa aula, né? Se você que tá aí me assistindo fala, nossa, que aula legal. Nesse momento, eu estou usando meu valor, né? De dar essa aula, né? De respeito a você, de empatia a você, de humildade. Estou colocando essa aula aí para você, né? Voltando aqui para nossa tela, estou colocando aqui para você como eu gostaria de aprender. No caso, se eu estivesse aí no seu lugar, você que me assiste, eu gostaria de receber. Não sei se eu estou atingindo, né, como eu gostaria, mas eu estou fazendo o melhor que posso, porque é como eu gostaria de receber isso. E aí, quando a pessoa não tem essa empatia, se aprender, aprendeu. Se não aprender, problema dele, ele que não prestou atenção. Embora nós tenhamos falado sobre essa questão de assumir 100% da nossa responsabilidade, mas se eu não aprender a me colocar no lugar do outro, ou se eu chego num ambiente, eu sou uma pessoa totalmente empática, me coloco no lugar de todo mundo, mas eu estou num lugar onde é cada um por si, eu vou apanhar muito, porque eu vou ser por todo mundo, mas ninguém vai ser por mim. Mas foi o que eu vim para ser, esse era o meu valor, né? Só que no caso da questão de valores, nem todos têm o mesmo peso, têm a mesma força sobre as nossas vidas, né? Os valores, eles têm uma hierarquia. Então, nós podemos aqui deixar como atividade hoje, eu quero compartilhar aqui com você, para você fazer para a nossa próxima aula, para a gente trabalhar um pouquinho mais aí a nossa questão de projeto de vida sobre os seus valores, né? Agora, acredito que você tenha ciência, né, do que seja aí os seus valores. Eu gostaria que você colocasse a sua hierarquia de valores aqui, tá bom? Então, vamos fazer assim. Escreva aí nesse mesmo caderninho onde você separou para fazer aí as nossas atividades de projeto de vida, escreva os seus valores e coloque eles na ordem, tá? Do maior para o menor. O que seria isso, do maior para o menor? É daquilo que você tem de mais forte para aquilo que você tem de mais fraco. Ou seja, não, para mim, justiça, eu sou uma pessoa assim que não, eu tenho que agir de uma forma justa. E aí, até mesmo quando alguém tem esse tipo de comportamento, você começa a se sentir mal. Porque se esse é um valor seu, e quando você vê alguém ferindo aquele tipo de valor, você vai se sentir mal com aquilo. Que nem um outro valor, fidelidade. Você é uma pessoa muito fiel e de repente você vê alguém que está tendo esse tipo de atitude, isso vai te ferir, porque esse é um valor que está dentro de você. Mas assim, quanto maior for a forma que isso vai te atingir, maior é o poder que esse valor tem sobre você. E quanto maior esse valor tem sobre você, mais ele vai guiar as suas decisões na sua vida. Olha só que coisa importante, né? Então, se eu tenho um valor honestidade, eu tenho que pautar a minha vida voltada a essas coisas. Lembra da questão da semente, maçã, né?
ela pode dar o quê? Abacate? Não, maçã só veio para dar maçã. Você, o que que você veio para oferecer, né? Você vai ter aí aquilo que você tem de mais forte e vai ter também aquilo que não é tão forte em você, mas tá aí, né? E aí nós voltamos naquela questão dos pontos fortes e aquilo a ser desenvolvido. Talvez eu gostaria mais de que esse valor fosse mais forte em mim, mas geralmente eu acabo ferindo ele, eu acabo tomando determinada atitude. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho mais isso. Coisa para você escrever aí também no seu caderno de atividades. Combinado? Então, por hoje, acho que nós conversamos bastante aí nessa nossa aula de projeto de vida. Espero que você esteja aí agregando bastante conhecimento na sua vida. Espero que isso esteja já dando um norte aí para o seu desenvolvimento de projeto de vida, tá bom? Faça aí essa atividade, não deixe para depois, aproveita já esse momento, já faz aqui, já faz agora, tá bom? E na próxima aula nós voltamos conversando, já partindo desse ponto de valores, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Te vejo lá.